E aí, gente boa, tudo bem com você? Eu sinceramente espero que sim. Comigo vai tudo bem também, tranquilo. E bom, no vídeo de hoje eu quero falar para você que está decidindo qual curso vai fazer, ou que já decidiu, ou que está um pouco incerto. Também para as pessoas que estão pensando em fazer uma pós, estão indecisos a respeito do que vão fazer, preocupados às vezes com emprego, preocupados às vezes com carreira, preocupados com como vão conseguir conciliar faculdade e trabalho. Enfim, de uma forma geral, esse é um vídeo voltado para pessoas preocupadas com o futuro acadêmico e profissional, mas especialmente para as pessoas que vão escolher a sua primeira graduação e que estão entrando agora, ingressando agora na graduação. E cara, eu sei como é frustrante, frustrante não, como é tenso, como dá muita apreensão e muito medo e muito receio de errar, porque parece que é uma escolha para a vida inteira e que você vai entrar numa faculdade, você tem que acertar e você tem que escolher logo e tem que escolher cedo, porque você está envelhecendo e se você não começar agora você vai entrar na faculdade velho. E aí se você errar o curso ainda, nossa, então eu sei como é que é. E ainda quando você escolhe o que você quer fazer, você fala, nossa, eu gosto disso. Aí você olha para o outro lado, e o emprego, a empregabilidade, como é que eu vou trabalhar com isso? Em 2023, contando aqui rapidinho um caso, em 2023, aliás, 2023, em 2021, no meu terceiro, 2020, meu Deus do céu, você vê que você está ficando velho quando você confunde as datas todas. Em 2020, no meu terceiro ano, ano da pandemia, foi quando eu comecei a pensar em graduação. Até então eu não tinha ideia do que fazer. Eu fui ouvir falar em graduação, começar a cogitar graduação no segundo ano, por causa dos meus amigos no terceiro. Mas enfim, a questão é que no meu terceiro ano, em 2020, eu, eu sofri um overthinking, igual as pessoas falam. A minha cabeça não parava de girar e pensar, e eu juro pra você que eu passei por quase todas as áreas do conhecimento. Eu comecei pensando em fazer propaganda e publicidade, design design, cinema de animação e artes digitais. Pensei em fazer cinema, pensei em fazer teatro. E quando eu falo pensar, é pensar sério, imaginar a carreira, pesquisar sobre, me imaginar na carreira e falar, seria legal. E muita coisa realmente eu acho legal. Aí eu fui para humanas, comecei a pensar em letras, comecei a pensar em história, geografia, sociologia, filosofia, pensando, nossa, eu posso ser professor de alguma dessas áreas, mas não. Eu acho que a concorrência é muito grande, tem um alto nível de desemprego. E aí eu pensei, já que eu tô aqui para ser pensando em ser professor, por que não ser professor de exatas, que os salários são melhores, tem menos concorrência, porque todo mundo foge de exatas e eu tenho facilidade. Aí eu comecei a cogitar exatas. Aí eu fui para economia, contabilidade, aí eu caí na matemática, eu achei pura demais a matemática, física, pensei, mas bem menos, pensei bastante em química, fui para computação, não sou fã de computação, mas eu falava, pô, me viro, e aí eu conheci estatística. E isso ao longo de um ano inteiro. Eu fui bater o martelo a respeito do que eu queria no finalzinho. E cara, eram os mais diversos pensamentos. Eu gosto disso, mas eu vou conseguir trabalhar com isso. Desde lá de propaganda e publicidade, eu gosto de editar vídeo. Será que eu vou conseguir um emprego com isso? Eu gosto de cinema e animação, eu gosto de desenho, eu desenho, eu sei rabiscar alguma coisa, mas eu pensava, para viver disso eu não consigo. E, né? E se eu tiver que transformar isso no emprego, será que eu vou aguentar? Então, enfim, muita coisa, cara. Eu chegava a pensar até em situação de guerra. Eu pensava assim, cara, e se tiver uma guerra, eu vou trabalhar com o quê? Porque se, por exemplo, eu for um professor de história numa guerra, eu não consigo, eu posso, sem querer ofender os professores de história, mas eu não consigo ver o que o professor de história poderia trabalhar durante a guerra. Mas enfim, é uma paranoia que estava na minha cabeça, na cabeça de um menino de 18 anos, eu tinha 18 no terceiro. E, cara, foi um inferno até que eu decidi estatística. Então, cara, eu sei como é difícil pra caramba
para você decidir o que você quer e você ir com calma. Sem falar muito da minha decisão, do que eu escolhi de estatística, a tranquilidade que me dá. Inclusive, se você quiser saber, veja os outros vídeos aqui do canal, né? Tem vantagem em fazer estatística, por que eu escolhi estatística, enfim. Tem bastante coisa, eu não vou abordar isso aqui agora, mas escolhi estatística, foi a melhor decisão que eu poderia ter feito, escolheria de novo, não me arrependo. Mas eu sei que para muitas pessoas ainda existe dúvida. Talvez não seja estatística para você, e mesmo que seja, talvez ainda assim você tenha dúvidas. E dá muita ansiedade. Então, cara, eu estava pensando nisso hoje. O Enem já passou, eu inclusive queria ter gravado esse vídeo antes do Enem, mas as coisas são muito complicadas, eu ainda estou engatando no ritmo, né, de fazer vídeos. Então, eu acabei deixando passar, me desculpem. Inclusive o pessoal que fez Enem, desejo boa sorte na escolha. Para você que vai tentar aí ingressar aqui na UFMG, em estatística, se você me vê, qualquer curso dentro da UFMG, mas principalmente estatística, se você me vê por lá, cara, me dá um oi, ou então comenta aqui pra gente ver se a gente se encontra, alguma coisa assim, pra talvez até eu apadrinhar algum de vocês, porque eu vou estar lá mais um ano ainda, então, e talvez ainda depois no mestrado, então, enfim, vai ser legal ver alguém, né, que foi convencido através dos meus vídeos lá na UFMG. Vai ser um prazer. Então, boa sorte, independente da área que você for escolher, a faculdade, mas se você for na UFMG, me avisa aí, deixa eu ficar sabendo, porque vai ser uma alegria. Mas enfim, então, voltando aqui ao assunto. Eu sei como é difícil e é uma tensão, cara. E o Enem passou, mas ainda tem a parte da escolha. Então, às vezes a sua nota, ela dá para um curso que você não tem tanta certeza, ou mesmo que ela dê para o curso que você tem certeza, é muita coisa. Eu sei como é a fase do SISU. O que eu quero dizer é o seguinte, a fase do Enem, a preparação, tudo é um inferno. Mas a verdade é que muita gente faz o Enem, às vezes até sem ter decidido ainda com certeza o que quer, e quando vai, depois do Enem, se inscrever no SISU, aí é que a pessoa começa a pensar. Então, algumas dicas para você que vai escolher agora, pensar no que você vai fazer, qual curso você vai fazer, qual graduação. Cara, a primeira coisa, não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Eu sei que parece determinístico, é a decisão final, é o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Não é. Primeiro, que você pode entrar numa graduação e mudar de ideia. Você pode trocar de curso. Eu sei que na UFMG é assim, em muitas federais, eu acho que em todas é assim. Então você pode trocar de curso e mesmo que não dê para trocar, você pode sair e entrar em outra. Ah, mas eu vou ficar muito velho. Cara, eu tenho colegas de 25, 27, 30 anos, pessoas fazendo segunda graduação, pessoas casadas, pessoas com empresa. Ah, mas são a minoria. De fato é a minoria, mas eu estou falando isso para você ver que muita gente se encontra a sua realização profissional e acadêmica, vamos dizer assim, num tempo a mais, um tempo à frente do que a maioria das pessoas. E se for o seu caso, cara, não se sinta limitado e impedido por isso. Se eu for escolher depois eu vou estar atrás. Não vai. Principalmente na estatística, mas eu não sei. Eu acho que em todos os cursos, a idade não é um fator determinístico para você ficar desempregado, enfim. Não pense, cara, que começar tarde vai ser o fim do mundo, tá? Mas enfim, não tenha medo de errar, de escolher, de trocar. Por quê? Porque muitas coisas a gente começa a gostar quando a gente começa a fazer. Quando a gente pega aquilo e vai vendo, e vai entendendo, e vai gostando. Muitas coisas que a gente fala, eu não gosto, é porque a gente não entende. Muitas pessoas falam, não gosto de matemática, é porque não entende. Muita gente... E aí, a gente fica de cá. Muitas pessoas ficam de cá. Igual eu fiquei. Eu gosto de editar vídeo, eu gosto de animação, eu gosto de teatro, eu gosto de música, eu gosto de história, eu gosto de geografia, eu gosto de sociologia, eu gosto de filosofia, eu gosto de economia, eu gosto de química, enfim, eu gosto de um monte de coisa. Mas o que eu gosto de fazer? E você descobre o que você gosta de fazer fazendo. Comece em qualquer coisa, cara. Qualquer coisa, qualquer graduação que você começar, eu te garanto,
vai te ajudar a decidir melhor o que você gosta ou não. Pode não ser aquela graduação, mas a partir dela você vê outra que você gosta. Eu conheço pessoas que começaram na farmácia e descobriram que amam física, que amam química. Eu conheço pessoas que começaram na nutrição e descobriram que amam estatística. Começaram na fonoaudiologia e descobriram que gostam de estatística. Na letras e gostam de estatística. Pessoas que começaram na estatística e descobriram que gostam de computação. Comece a fazer alguma coisa. Isso vai te mostrar o que você gosta. Não fique parado pensando. Pega alguma coisa para fazer. Eu tenho, só para citar 2 exemplos próximos de mim, dois amigos, que quando a gente saiu do ensino médio não sabiam o que queriam. Um deles começou a trabalhar num posto de saúde, conheceu uma moça nutricionista, e para ele, alguma coisa da saúde é o que ele quer fazer, cara. Ele pensava até em fazer nutrição, muito pela influência da namorada dele, imagino eu, mas não sei como é que tá hoje. Mas ele fala que gosta muito da área da saúde hoje porque ele começou a trabalhar num posto de saúde. Eu tenho um outro amigo que ele também não sabia o que queria fazer, trabalhou em vários empregos e num desses ele começou a trabalhar com painéis solares. Se apaixonou pelo negócio, gostou muito quando foi convidado para explicar para as pessoas sobre painéis solares, para explicar o que ele conhecia, as pessoas ouvindo ele. Ele falou, cara, eu gosto disso, quero fazer uma faculdade em engenharia elétrica. Então, você começa a trabalhar, você começa muitas vezes a gostar daquilo que você está fazendo. Você descobre o mundo, cara. Você descobre que você é bom naquilo, que aquilo faz sentido, que aquilo é legal. Então, comece alguma graduação. Vai, com certeza, te ajudar a entender o que você gosta e o que você não gosta. E vai te dar um direcionamento muito melhor. E se, na pior das hipóteses, você entrar numa graduação que você não gosta, você troca, sai dela, entra em outra. E ainda, uma parte muito legal que eu quero falar nesse vídeo aqui, tem a pós-graduação que pode mudar completamente o rumo da sua carreira acadêmica e profissional. Eu vou citar 3 exemplos aqui, famosos, para vocês darem uma pesquisada, procurem aí. O Pedro Calabres. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele Ele fala de neurociência, fala de psicologia. Nas redes sociais dele, ele se apresenta dessa forma. E aí ele dá consultoria a respeito, dá palestras falando de psicologia e neurociência. Ele é formado, ele tem graduação, aqui olhando pelo site Escavador, ele tem graduação em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ele fez mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo. Em 2010, ele começou e interrompeu em 2013 um doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. E em 2014 até 2018 ele fez o doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica. Você veja, graduação e mestrado em Propaganda e Publicidade, começou um doutorado e interrompeu em Psicologia Escolar e por fim fez um doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica. Hoje a carreira do cara é toda voltada para neurociência, psiquiatria, psicologia, é o que o cara fala. E ninguém questiona a autoridade desse cara nesses assuntos. Ele sabe o que ele está falando. Ele se graduou nisso, ele publica livros nessa área. Tem também o professor Tiago Braga, que ele é formado em letras, e se eu não me engano, ele fez... Aí eu não pesquisei aqui, eu estou falando de cabeça, né? Ele fez... Tô com uma coceira no nariz, desculpa. Ele fez pós-graduação em História. E os 2 canais dele principalmente falam de História, mas a graduação base dele é Letras. Não tô tirando o mérito de nenhum deles. Eles são capacitados, eles são profissionais na área deles. Eu só estou dizendo que eles começaram numa área diferente e mudaram a carreira deles. Mais 2 exemplos. Clóvis de Barros Filho, que hoje é visto como um filósofo, um pensador. Eu não considero ele um filósofo, ele é um pensador, um explicador, um palestrante, no máximo um pensador, mas ele é explicador, palestrante. Mas veja, ele é formado, ele tem uma graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, graduação em Jornalismo pela Faculdade Casper Libero, ele tem especialização, que é a faculdade francesa aqui, né, Controle da Constituição ao Brasil, alguma coisa assim, eu não sei ler francês. Depois, uma especialização em Sociologia, mestrado em Ciência Política
e só então doutorado em Ciências da Comunicação. Veja, graduação em Direito, jornalismo, especialização em alguma coisa da Constituição e outra coisa aqui em Sociologia. Depois, mestrado em Ciência Política e doutorado em Ciência da Comunicação. O que isso tem a ver com filosofia? Talvez aqui você diga, ciência política, mas o resto não tem a ver com filosofia. E é o principal foco da carreira do cara hoje. Falar sobre filosofia, pensar. E por fim, um exemplo muito legal aqui, todos esses eu estou vendo pelo escavador, tá? Você pode pesquisar aí no seu computador. O André Luiz Elias de Souza. É um camarada que formou aqui na UFMG, ele se graduou em letras, fez um mestrado em psicologia, e aí eu vi um podcast dele, no Nerdcast, ele falando que ele fez a graduação sanduíche nos Estados Unidos, voltou, e aí chamaram ele para fazer uma pós em psicologia. Então, além do mestrado em psicologia que ele fez aqui na UFMG de 2005 a 2007, ele fez um mestrado em psicologia de 2007 a 2011 lá no The University of Texas at Austin. Então, lá nos Estados Unidos, ele fez um mestrado em psicologia e depois um doutorado em psicologia cognitiva. Hoje, ele se apresenta nas redes sociais como neurocientista. Mais uma vez, não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, nem dizendo que eles não são qualificados. Eu estou dizendo que eles não começaram na área e mudaram a carreira a partir de uma pós. Então, você... tem mais um exemplo ainda que eu acabei de lembrar. Doutor Rodrigo Silva, aquele camarada da arqueologia e tal, arqueologia bíblica, enfim, ele é formado, veja você, em graduação em filosofia, e depois fez uma graduação em bacharel em teologia, e aí só então ele fez uma especialização em arqueologia, mestrado em teologia, doutorado em teologia e doutorado em arqueologia. O cara é formado em filosofia, formado em teologia, e hoje é um arqueólogo, por causa das pós-graduações dele. Eu conheço muitos exemplos, cara. Apareceu uma moça aqui falando que é formada em biologia. Para ela, não sei se ela tá vendo esse vídeo, ela falando que é formada em biologia e pensava em fazer uma pós em estatística. Um dos primeiros vídeos de estatística que eu vi, de um professor falando, ele era formado em biologia e se especializou em estatística e estava dando aula de estatística. Cara, o que eu quero dizer com isso tudo? Muitas vezes a graduação que você escolhe não determina o seu futuro. A sua pós-graduação pode mudar o seu rumo. E é o que eu falei, às vezes você escolhe a graduação e aí você descobre que você gosta e não gosta. E aí na pós, você se especializa mais ainda no que você descobriu que gosta e muda a sua carreira. Então, mais uma vez, não tenha medo de errar. Eu não estou falando para você escolher sem pensar, foda-se. Tanto que a segunda dica é pense, pesquise bem, saiba a respeito do curso que você está entrando, veja vídeos, procure a respeito, igual você às vezes chegou aqui querendo saber de estatística, pesquisando sobre. É a segunda coisa, pesquise. Mas a principal, e eu digo a principal porque muita gente tem medo de errar. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de mudar a sua carreira depois, de mudar o curso, de fazer uma pós em outra área. Você pode mudar sim o direcionamento da sua carreira. E para acabar, gente, eu não sei se você crê em Deus, mas eu creio em Cristo. E eu creio muito nas palavras que ele disse aqui em Mateus 6, no Sermão do Monte, a respeito da ansiedade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Só esse trechinho aqui, Mateus capítulo 6, versículo 25. Não andem ansiosos por causa de nada, nem quanto que a vez de comer, nem beber, porque o corpo não é mais importante que o alimento, e o seu espírito, agora eu já não me lembro mais, mas o seu espírito é mais importante do que suas vestes. A mensagem aqui, cara, é a seguinte, é bem simples. A gente anda tão preocupado com o que eu vou comer, o que eu vou vestir, onde é que eu vou morar, o que vai acontecer se tiver uma guerra, o que vai acontecer se meus pais morrerem, o que vai acontecer comigo se eu ficar doente, enfim. Inclusive, a gente pensa
se eu escolher uma área e eu não conseguir trabalhar? E se eu errar o meu curso? E se eu escolher uma graduação e depois quiser trocar? Cara, a sua vida, a sua alma diante de Deus não é muito mais importante do que essas coisas? E aí, logo em seguida, Jesus fala que veja como é que Deus sustenta as aves do céu. Você acha que Ele não vai te sustentar? Procura primeiro o que importa, cara. Cuide da sua alma, do seu espírito, da sua paz, da sua saúde, da sua serenidade, cara, da sua sabedoria espiritual. E o restante, confie em Deus, mano. Eu não tô falando pra você confiar em Deus no sentido de que Ele vai realizar seus sonhos, seus desejos, não. Confiar em Deus no sentido de que, mesmo que dê errado, é Ele quem me sustenta. Então, cara, é uma analogia que eu falo. Não é uma analogia, mas é um paralelo. Da mesma forma que algumas pessoas andam preocupadas quanto ao que vestir, comer, e aí Jesus fala, seu corpo, sua alma, não é muito mais importante? Eu digo, a gente que anda preocupado com o que eu vou trabalhar, qual curso eu vou fazer, será que eu vou ganhar dinheiro, será que eu vou ter emprego? A sua alma, seu espírito, sua paz, sua saúde não é muito mais importante? Então se preocupa com isso primeiro. Eu digo isso porque eu não me preocupei em 2020, fiquei doente de tanto pensar e foi horrível, cara. Então confie, se preocupe primeiro em se aproximar e ter uma boa relação com Cristo, com o seu Salvador. Como eu falei, eu não sei se você crê, mas eu creio e eu estou te dizendo, Cristo é seu Salvador. Talvez você não saiba disso ainda, mas procure ter uma boa relação com Ele. E o resto, confie pacificamente, serenamente, de que Ele tem cuidado de você e cuidado da parte mais importante da sua existência, que é a sua alma, seu espírito. Mesmo que você fique desempregado, você não passe no curso que você quer, você não consiga a graduação que você quer, Cristo ainda tem você firmado na graça do lado dele na eternidade. Isso é ou não é o que mais importa? Para mim é. Bom, eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido te ajudar a acalmar seu coração, te dar uma ideia, te ajudar a pensar um pouco. Ficou bem longo, cara. Eu ainda... Você vê, eu sintetizei, eu resumi tudo da melhor forma que eu consegui e ainda assim demorei, né? É bastante coisa para falar. Eu espero não ter ficado chato e espero mais uma vez ter conseguido acalmar, tranquilizar seu coração. Boa sorte mais uma vez para você que prestou o Enem. Não saiu a nota ainda, né? Mas quando sair, venham aqui me contar como é que foi. Não sei se alguém chegou a usar as dicas que eu passei, mas se usou, fala depois aí se deu certo, né? Como é que foi. E boa sorte na faculdade, no curso que você escolher. Se alguém passar aqui, quiser passar aqui na UFMG, especialmente em estatística, me avisa, me dá um oi aí, cara, pra gente se encontrar lá, trocar uma ideia, que eu vou ficar bem, bem feliz. Eu vi um pessoal comentando aqui, falando, um camarada falou, ano que vem você ser o calor. Eu falei, é isso aí, cara, maravilha, eu espero que você passe mesmo, esteja lá. Bom, acho que é isso, um abraço e fiquem em paz, meus amigos, fiquem em paz.